Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa droga de canal. Eu sou o Lucas e com assuntos inacabados. Hoje, nossa senhora, depois de tanto tempo tirando o pó do microfone, do computador também, fazia tempo que eu não mexia nele, era basicamente só pra fazer gravação. E estamos aqui de volta pra falar da terceira parte de When We Were Rage, com mais 3 contos dessa trilogia que forma o plot da cidade de São Francisco. E para falar sobre os 3 contos dessa vez, nós vamos falar especificamente de Hunter's Blues, The Bye Bye Club e Wolf Trap. E eu tenho aqui novamente comigo o Bruno. Bruno, seja bem-vindo a esta droga novamente. Dá um salve aí, pessoal. Olá a todos. Uma droga de uivo para todos, sem uivar, obviamente. Estamos de novo nessa droga, dessa vez para falar de lobisomem. Olha só, a gente não vai falar de vampiro. E vamos ver, né, o que a gente tira desses contos e que tipo de fúria vai tomar a todos. Eu espero que seja a justa, porque se sair correndo daqui, pelo amor de Deus. E nós temos aqui um novo convidado, o Igor, que topou participar não sei quanto tempo vai durar aqui o Clube do Livro, mas ele topou fazer parte aqui pra gravar com a gente, falando de When We Were Rage e talvez de outras gravações de outros livros. Então, Igor, seja muito bem-vindo. Dá um salve aí, pessoal. Salve, galera. Eu sou o Igor aí, narrador de RPG. E hoje eu tô aqui pra conhecer essa droga aí que eu tenho acompanhado há muito tempo no YouTube, cara. E é um prazer imenso estar aí com a presença de vocês aí, galera. Valeu. Vou angariando os nóia aí pra gostar dessa droga aí. É bom porque aí tem bastante gente, bastante telespectador. Vou viciando, pessoal. Muito o Igor bom, é mago. É mago? É mago? Mago. Ele é mago. Aí sim, mano. Ele vai trazer quintessência pra cá. Tô precisando. Tô meio exaurido. Tá exaurido? Eita! O problema dele é que o problema é que o Igor, quando ele traz quintessência, ele pode trazer o paradoxo. Aí, ó. Chega de problema, pelo amor de Deus. Não, chega. Já tem muito. Bom, então vamos começar então com o primeiro conto. O Igor vai fazer a introdução, certo? Isso aí. Então, por gentileza, faça as mãos. Fala, galera. Então, né? O primeiro conto, ele é o Hunter's Blue. Quando eu fui ler esse conto, comecei colocando uma música blues pra ouvir, mas quando eu comecei ele, cara, eu tive que ir pro heavy metal, porque esse conto ele é muito pedrada. Ele começa com a Larry e a Joy, o Larry e o Joy. Eles são 2 assassinos, né, 2 caras que caçam ali, e eles estão atacando de surpresa uma galera, alguns lobos, aparentemente um caerne, em São Francisco. Esse ataque, ele é tipo arrasador. Acaba deixando apenas um sobrevivente, que é o Donovan McCling. Ele acaba saindo de São Francisco por mais ou menos 1 ano, até que ele finalmente retorna. Ele, com certeza, nesse tempo, ele faz uma investigação ali pra saber quem é que são essa galera que atacou o caerne dele ali, e vai começar a caçada desse cara, né? Então, ele chega em São Francisco, ele vai num barzinho, num tipo de pub de blues de um colega dele, Desmond. Eu entendi ele como um parente. E ali, né, ele começa a maquinar os seus planos, até ele encontrar uma outra mulher, uma mulher maravilhosa. Ela é descrita toda sensual, seduzindo ele, que é a Melina. Ele encontra ela, vai pedir ajuda pra ela, pra poder ir atrás dessa galera. Ela, né, daquela forma dela como ela vai tentar seduzir esses caras, vai tentar levar pra um lugar mais afastado. O Donovan, né, quando ele vai começar a praticar esse conto, ele já tá, galera, tipo, foda-se. Pra ele olha assim e fala, mano, o delírio, ele vai fazer os caras esquecer de mim, mano. Eu quero chegar lá, eu quero ser o pesadelo desses caras, entendeu? Se for o meu pesadelo, eu vou ser o pesadelo também. E ele vai chegar assim. E essa parte, inclusive, ela vai ser muito interessante, como se descreve o delírio, né? Como que as pessoas veem ele. E, cara, ela vai tentar seduzir o Larry e o Joey. Quando chega lá, quando o Donovan for nesse quarto, nesse ambiente separado, pra poder tramar sua vingança, bem, infelizmente, o Larry e o Joey, como eles mesmos dizem no conto, você achou que você estava lidando com qualquer um, a gente é profissional, e eles estavam preparados para isso aí, vão tomar a Melina como refém, e vai desencadear uma cena frenética, cara, que eu tava ouvindo a música certa na hora, tá ligado? E aí, mano, ouvindo a música certa, aquela metal assim, monstruoso, bateria cavando, só lendo cena dele, que ele
Eu não sei se pode falar o gore aqui, de boa? Por gentileza. Beleza. E aí ele vai pegar ali, mano, não, o cara tá de mãos nua, né? E tal, vai macetar esse cara. Aí ele chega, mano, numa patada sólida, arranca a mão de um. O cara nem vê na onde sai, ele só vê o sangue jorrando, que ele já fica caralho, entendeu? E, meu, é um combate, assim, visceral. Descreve, né, tipo, ele arrancando tripa do cara, né? Até que o Larry ali, se eu entendi, eu não vou lembrar se é o Larry ou o Joe, mas um deles está com a Melina como refém. E ali naquela situação ali, a fúria, né, pra você ver como que ela é. Ela é tão rápida, tão agressiva, tão instintiva, que eu consigo entender como ele não se preocupando tanto quanto deveria com a Melina e partindo pra cima mesmo assim, entendeu? Ela também, né, usa muito daquilo que ela tá usando ali. Ela comenta que por odiar assalto, ela dá graças a Deus por estar usando, porque ela vai usar ele como arma ali pra poder desviar do cara, né? Ação essa que vai desencadear um tiro. E o Donovan, meu, ele tá em ira, ele tá em fúria, ele é um monstro ali, né? Descrito as pessoas vendo como ele um borrão, um tipo de fumaça negra, não consegue compreender o que tá acontecendo, é só um... Meu, é puro horror, né, meu? Cosmológico, eu entendi um pouco disso, assim, de você não saber o que vem, né? Aquela fala meio Lovecraft, e ele vai atacar o captor da Melina, vai destroçar ele na mordida, arrancar tudo, arrancar a cabeça dele, entendeu? Vai descrever a cabeça dele voando, assim, de tão grotesco que era. Imagina ele pegando assim, balançando e jogando pra um lado e pro outro e a cabeça voa, tá ligado? Tipo, meu, bizarro demais. Mas, infelizmente, quando ele volta assim, quando o homem fala de novo, né? Assim como da outra vez que ele comenta, né? Porque quando o homem, na cena que o Larry e o Joey vão atacar lá o Caern, quando o homem dele reage, quando ele vem essa consciência humana, já é tarde demais, ele não tinha mais como evitar o que aconteceu, e ele olha aquilo, ele vê a Melina morrendo, ele vai pegar ela desesperada, pula a janela e tudo, atravessa tudo, entendeu? Eu entendi ele ela fica sem respirar porque ela toma um tiro na garganta, que atravessa, e aí, tipo, ela não vai conseguir respirar, e eu entendi que ele coloca um canudo na garganta dela pra sair o ar, tá ligado? E tipo, meu, nossa, muito visceral, muito foda demais, mano. Porra, mano, muito louco. E aí ele vai chegar no hospital, mas, meu, não vai salvar ela, infelizmente a situação era crítica. E o que vai restar pra ele, meu, é amanhã, como sempre vai chegar, né? É tocar um outro blues e seguir, mano, porque vai ficar na memória, foi um trauma e é sobre isso o lobisomem. Cara, não fala, né, no conto qual que é a tribo. Tu fala qual que é a tribo? Não fala, mano. Fiquei procurando. Fala o augúrio dele, né? Ele era um Galliard. O Donovan é um Galliard, né? Ele não morreu. Sim. E acredito eu daria um Fiana, assim, de leve, assim, por causa do Sim, apreço. eu pensei a mesma coisa. A questão Mesmo do sem falar. Fiana. Pois é, você quer falar alguma coisa, Bruno? Alguma coisa a adicionar? Eu acho legal do conto que, assim, esse conto ele serviu pra mostrar, na minha opinião, obviamente, 2 pontos. Ele serviu pra mostrar o Harano, porque eu acredito que ele estava em Harano. Ela comenta. Ele fala sobre isso, né? Porque é engraçado um trecho que ela fala, que ela fala, você tá em Harano? E aí ele fala Harano, alguma coisa, ela fala, eu não sei nada sobre esse negócio, eu não sou desse sindicato. Aí eu dei risada disso, tipo. Aí, na minha concepção, ela é uma parente, porque ela tomou um tiro, ela não se regenerou, ela não tem nenhum poder. Mas é estranho porque eu acho que ficou mais um linguajar, que ela fala que ela usa os poderes dela e os 2 caçadores, eles não sofreram, né, os efeitos, que seria essa questão da sedução. Então, o primeiro ponto eu acho que é a questão do Harano. E o segundo ponto é a questão do mundo das trevas presente. Porque durante todo o conto, você vê essa selvageria, você vê a batalha. Quando ela se machuca, você espera que no final vá dar tudo certo. Porque é uma coisa insana, porque ele tá em Crinos, transformando, ele entra dentro de um carro, ele tira uma pessoa de dentro de um carro, ele joga ela no carro, ele usa a garra dele pra furar o buraco, pra pôr um canudo pra ela respirar.
Ele faz todo um processo, ele chega se transformando ainda, ou quase em Crinos já, no hospital pra tentar pedir ajuda, pra tentar salvar ela. Você espera que ela vá sobreviver, e aí no final do conto ele fala, olha, ela morreu, e é até uma estação bonita, né, que ele mostra a lua cheia, muito brilhante, e aí a enfermeira, ou a pessoa, ela fala, dizem que Deus brilha a lua, ou quando a lua tá assim é porque Deus veio resgatar seus anjos da terra. Sim. E ele fica todo emocionado, né? Então, ou seja, o elemento que eu percebo do mundo das trevas não vai dar tudo certo. As coisas vão dar errado. Por mais que ele faça, ele esteja correto, né, na vingança dele, não vai dar certo pra ele. Tipo assim, ele fala que ele já teve família uma vez, ele já teve família segunda vez, e agora ele teve perdas, né? Ele teve família, mas ele teve perdas uma vez, ele teve perdas uma segunda vez, e agora ele tá tendo perdas uma terceira vez. Assim, eu captei essas duas mensagens, essa tristeza, que você é o Harano, né? O conto cita o Harano, e esse peso do mundo das trevas, que nos jogos, quando a gente lê o livro, todos os livros, Vampiro, Lobisomem, Mago, todos, ele força isso, que é um mundo decadente, é um mundo triste, e onde é um mundo que tudo vai dar errado. Se tem chance de dar errado, vai dar errado. É bem parecido com o nosso, mas uma versão piorada do nosso. Tipo, a esperança é uma fagulha rara, não é nem difícil de gerar, ela é uma fagulha rara. Eu gostei muito do... Eu gostei bastante desse aspecto da tragédia também. Me lembrou as obras de Shakespeare, né? Sempre tem alguma coisa que é dita logo no começo, não sempre, né? Mas as mais famosas dele tem sempre algum augúrio que vai falar sobre o destino dos protagonistas, das personagens, e não tem como você fugir, né? A gente vê isso em Édipo Rei também. É bem da literatura clássica, uma coisa que eu falei lá no final do vídeo sobre a segunda edição de Lobisomem Apocalipse, que eu gosto bastante de usar esses elementos técnicos do gênero épico, né? No sentido literário, para poder incrementar e fazer da história alguma coisa mais construtiva, assim. E eu senti bastante, como o Bruno falou, né? A jornada dele, né? Ele sobrevive a uma caçada e aí ele passa algum tempo, ele tem essa recuperação, ou não, né? Com um último suspiro, né? Você vê aí realmente que tem, como sugere no título, que ele tá ainda triste, ainda em busca de algum tipo de consolo. E é claro que a gente vê ali ao decorrer da história que ele busca na vingança, né? Eu achei muito legal também. Não tenho mais nada a dizer. Bruno não, o Igor? Pra mim, o conto, ele mostrou muito como que é essa questão ali do descontrole mesmo, entendeu? De você não ser capaz de... Como que eu posso colocar? Você planejar alguma coisa, né? Você falar, não, vai ser assim, 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 mas aquilo que você não permitir. Entendeu? Por exemplo, ele fala, não, que ele imaginou que ele ia chegar lá e ele já ia crinar e pai, pum, mas, meu, ele demorou pra crinar, entendeu? Tipo, imagina ele tendo um tipo de falha ali no dado ali, demorando, e tipo, não foi naquele turno, não foi os 5 sucessos que ele chegou, crina e atacou, não, mano. Demorou, e aí, tipo, isso aí já deu a oportunidade, uma vantagem a mais pro seu inimigo, mostrando como que é imprevisível, entendeu? Por mais que você seja uma criatura, um monstro ali que é milhões de vezes superior a um ser humano qualquer, né? Não que eles sejam qualquer ser humano, mas a uma pessoa normal, ainda assim você também vai sofrer do acaso, entendeu? Vai ter coisas ali que estão fora do seu controle, entendeu? Você vai perder pessoas nesse processo, entendeu? E mostra também, tipo, a vingança, né? Você pegar ali, pô, ele poderia ter começado uma outra coisa, conhecido outros garotos, entendeu? Pegado, no que nem vai chegar no próximo conto, de pegar uma nova galera ali e tal, ensinar. Não, ele se focou em se vingar daquilo, ele remoeu aquilo e ele perdeu mais por isso. Ele perdeu alguém que era muito importante pra ele, tá ligado? Alguém que poderia ser, por exemplo, né, um parceiro amoroso ali, entendeu? Então, pra você ver como, tipo, pô, será que vale a pena? Mas será que ele também ia conseguir evitar isso? Entendeu? Será que a besta dele ali, a fera, ia permitir que ele deixasse? Porque ele fala, né, pô, eu queria voltar pro mato e tal, e viver daquele jeito, e
entendeu? E ele tá totalmente fissurado, né, mano? Então, será que ia dar? Será que ele tinha controle disso mesmo? Tá ligado? Então, foda. É lamentável. Mais alguma observação? Isso que o Igor falou é legal, que no conto ele encontra esses caçadores no momento que eles cruzam o corredor. E realmente é isso que ele falou. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas ele quis ter uma espécie de prazer, né? Tipo assim, não é o momento certo. Eu não vou fazer a minha refeição agora. Ela tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E o plano desse jeito, dessa forma, não sabe como ele superou. Ele conseguiu a vingança? Ele conseguiu, mas a vingança cobrou um preço. E essa questão dele voltar, ele foi pro meio do mato, teve uma fase da vida como um lupino, né? Viveu com lobo e tal. Seria uma fuga, né? Uma fuga dele pra essa tristeza, pra aplacar esse Harano que ele tem. E aí, só que, como o Igor falou, é verdade, é legal ver essa inconstância nos lobisomens, porque eles têm... É diferente da besta do vampiro, que ela só quer beber, matar e se saciar. A deles, ela é mutável, é muito wild, né? Um conceito de mutação, ele tá sempre mudando, ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar na mesmice. Então ele tava numa fase lupina da vida dele, aí ele não aguentou e por alguma coisa que ele não sabe explicar, e volta pra vida humana, fica tranquilo durante um período, lá, passa um período, acho que é 1 ano, se eu não tô enganado. 1 ano. 1 ou 10 anos, eu não lembro. Ele fica numa instabilidade, e aí vem personagens, vem outras pessoas e trazem ele pro mundo Garou de novo. E aí é o que o Igor falou, ele não conseguiu se transformar rápido, as coisas não saíram como ele queria e ele conseguiu o que ele queria. Isso que eu acho interessante no conto. Ele conseguiu o que ele queria, mas teve um preço a pagar. E ele pagou o preço. Eu acho isso bem legal, como o autor, ele conseguiu conduzir isso de forma fácil. Você não percebe. Você só percebe depois que você reflete sobre o que você leu. Vocês acham que isso em mesa, o jogador ele consegue encarar essas perdas de forma congruentes com a própria narrativa, no sentido de que a batalha do Apocalipse ela vai levar alguns sacrifícios? Ou vocês acham que tem a dificuldade porque é um jogo de RPG e também tem essa evolução? E que isso talvez não entre de uma forma tão corrente dentro do jogo quanto nesse que a gente viu aqui nesse conto. O que vocês acham? Eu acho a segunda opção. Do Lobisomem Apocalipse das versões antigas, né? A edição tá saindo agora no Brasil e tal. Nas versões antigas eu acho que não. Acho que é a segunda opção que você falou, que você de vez em quando consegue colocar, mas eu percebi na 5ª edição isso muito mais presente, porque isso, no caso, estaria com os pilares, que é igual ao do vampiro, mas no caso do lobisomem tá mais atrelado ainda, que é o Harano. Então isso, esse contexto dessa tragédia, ela tá atrelada mecanicamente no jogo e na interpretação como o Harano. Nas versões antigas, é como você disse, quando acontecer, se o mestre quiser colocar, mas no fim das contas vai seguir uma linearidade de porradaria e vamos matar o monstro da Wyrm porque nos dá renome e é isso que a gente precisa. Uhum. E você? Tipo, no meu caso, né, eu costumo jogar alguns tipos de mesa, eu costumo jogar com pessoas frequentes ali, com jogadores que eu já conheço, né? Então, pra essa galera ali, eu consigo colocar esse conto tranquilamente. O problema seria muito mais como você trazer essa sensação de descontrole e não parecer que é o narrador pesando a mão dele, usando ali um ex machina ali pra aquilo acontecer daquela forma. Entendeu? É aí que eu vejo o maior problema, né? Então é você aproveitar de um dado ali, de alguém que falhou criticamente, de alguém que tomou um golpe muito poderoso. Tem que aproveitar esse momento, porque senão vai ficar... o jogador pode sentir que que você tá tirando alguma coisa dele. Do tipo, às vezes essa personagem é um antecedente do cara ali, é um parente dele, e você tá arrancando esse ponto que ele gastou. Entendeu? Agora, quando eu pego a maioria da comunidade, assim, de servidores, que eu vou lá, anuncio mesa pra apresentar e tudo mais, ali eu já percebo que não, porque a visão vai ser completamente outra, aquela visão do tipo, tem que usar todos os livros, tem que usar todas as regras,
E aí ele vai focar o jogo, né, no rolamento de dado ali, no combate, como o Bruno tinha apontado, entendeu? Então, depende muito da galera que você tá jogando, entendeu? E vai depender muito também da situação ali, do se você vai precisar forçar isso ou se você consegue aproveitar uma oportunidade para fazer isso. Eu vejo a importância de ler esses contos justamente para você. Eu narro muito sandbox, né? Eu não sou o tipo de narrador que eu escrevo a aventura e eu narro para você. Eu crio um cenário, entendeu? E eu coloco você nesse cenário, eu vou desenvolver esse cenário com você. Eu vou deixar que você traga personagens, né? Então, pra mim vai funcionar porque, tipo, pô, você teve uma falha ali usando esse seu. Por exemplo, você vai chamar o seu parente pra te ajudar e esse parente tem uma falha crítica na rolagem. Tem uma falha normal tal. Aí eu consigo, pô, não. Isso aqui, ó, ele ficou cego e tal, mano. E aí, culpa sua que você vai fazer com isso aí. Entendeu? Mas, se não, linear, assim, não rola. Fica pesado pro player. Ele se sente injustiçado. Só trouxe a provocação pra entender a visão. Tudo certo? Podemos ir pro próximo, então? Sim, senhor. Bora lá. Vamos lá. O próximo é The Bye Bye Club. Alguns falaram que não gostaram aqui. É que assim, eu não gostei muito dos 3 contos de uma forma geral, mas esse aqui, ele tem uma coisa que eu achei bem curiosa. Mas enfim, eu vou comentar isso aqui depois. O que acontece? Nós temos aqui a história ela se inicia com um garoto. Ele tá num diálogo com outro garoto. E logo nós nos vemos numa situação de sala de aula, ele rodeado por outros garotos que estão fazendo o inferno da vida dele ali, né? Então tem um garoto que está tomando um objeto afetivo dele. E então logo fica nessas provocações, o menino se irrita, tenta pegar o brinquedo e logo vira uma agressão. Mas logo a professora chega, aparta, e aí essa rodinha... O menino que estava provocando, o principal que estava provocando, ele é basicamente punido. E então os outros garotos que estão em volta param, e um deles chama esse novato para poder fazer parte de uma reunião. E o que eu achei um tanto quanto estranho, mas isso aqui eu comento depois. Para fazer uma reunião em um lugar secreto que eles têm ali. E logo se percebe que existe, que na verdade não é só uma escola, não é qualquer lugar que a gente está se tratando, talvez seja um orfanato, bem provável que seja um orfanato. E então à tarde, à noite, as crianças elas saem escondidas pelos corredores, vão para uma área externa, mas um lugar que tem, é um barn, né? Não lembro exatamente o que é, um lugar de ferramentas. Parece uma oficina, um negócio assim, é estranho. Eu vou chamar de oficina porque realmente tem os maquinários. Essa é a palavra. Parece uma oficina. Eles se encontram numa oficina e talvez pelo menos eu fiquei surpreso, né? Porque se tratava de uma história com crianças, tem 2 adultos, 2 marmanjos lá no meio da reunião. Tem um negócio, eu achei estranho. Eu tenho uma criança de 6 anos, então eu fiquei assim, respira antes de ler. E aí esses dois, eu acho interessante porque eles começam a falar de um assunto. Eu admito que eu voltei várias vezes nessa leitura porque eu não tinha entendido bem se eram 2 adultos, do que eles estavam falando exatamente, porque eu não sei, quando eles estavam saindo, na minha cabeça estava uma coisa meio que Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Eles iam fazer alguma coisa do tipo. Eu pensei a mesma coisa. E aí quando chegou nessa reunião, esses 2 adultos, na verdade, eles elegiam crianças para que elas pudessem ditar um nome que seria a vítima deles naquela noite. E isso acontecia em determinado tempo. Não lembro agora em quanto tempo isso acontecia. Mas até um deles se apresenta como sendo um cara que é um esquartejador ou algo do tipo. Da Bahia de São Francisco. E, cara, é muito doido isso. Mas enfim. E acaba que eles escolhem um novato para escolher uma vítima. E ele diz o nome justamente da professora, né? Da pessoa, da cuidadora, inspetora, professora, não sei exatamente, que apartou a briga dele, né? Então fica realmente uma coisa no ar de por que ele fez isso, será que vai acontecer mesmo? E aí, então, antes das crianças se dispersarem, ele começa a conversar mais com um desses adultos, é um cara magricelo, usa umas roupas de couro, e aí ele vira um lobo na noite e desaparece. Antes de desaparecer, ele entrega alguma coisa, um artefato para a criança, que é uma espécie de pedra com um símbolo diferente, né? Uma tal de espiral. E aí, corta a cena, nós temos novamente a repetição de crianças fazendo
praticando bullying na sala de aula, só que dessa vez a pessoa que está fazendo bullying no novato é a própria vítima, né? O próprio novato. Então já havia passado um tempo e você vê que naquele lugar existe um ciclo de violência. E é essa basicamente a escola. E quando aparece outra professora, não é mais a senhorita que havia apartado a briga, é uma outra pessoa. Não fala o que aconteceu com ela, né? Isso que eu achei meio esquisito. Mas enfim, é essa a história e eu achei legal, eu vou só falar rapidamente aqui meu ponto de vista. O que eu achei interessante foi justamente trazer um conto que é quase ausente a participação de lobisomens. Existe um deles lá que vira lobo, claramente ele é um garu, um dançarino da espiral negra. Mas eu acho legal como que o Wyrm opera fora do alcance dos olhos dos agentes de Gaia. Então, como que elas operam? Então, imagina, por exemplo, uma matilha de garu chegando nesse orfanato e deparando com um monte de crianças. Talvez elas nem estejam impregnadas com nada da Wyrm, mas talvez esse artefato seja impregnado com algumas emanações. Tem um maldito lá na Umbra sussurrando no ouvido das crianças o que elas têm que fazer. Talvez seja algum produto da Pentex, por que não? Deixa muito no ar. E como eu gosto muito desse aspecto da corrupção e do satanás na orelha das crianças, não só das crianças, né, mas de todo mundo, então isso me chamou bastante atenção, principalmente por ser diferente, né? Um conto que fala de uma coisa perversa do começo ao fim e não tem uma coisa boa, não tem aspectos bons dentro dessa história. Tipo, é só maldade pura, por isso que eu gostei tanto. Então vou começar dessa vez aqui com o Igor. Eu senti que esse conto ele vai tentar puxar muito pro horror pessoal mesmo, entendeu? Que nem como você falou, né? O moleque ele chega lá como sendo a vítima de bullying, né? De toda aquela situação, pra depois ele virar o agressor, né? E ele vira o agressor de uma forma tão empregada ali nele que quando a nova professora vem e tira o objeto do bolso dele, tira esse tipo de amuleto ali, né? Ele olha pra ela assim e ele fala, mano, qual que é o seu nome, tá ligado? E a professora, ela percebe a maldade. Ela fala, mano, porra, eu não posso falar meu nome, porque, tipo assim, tem um bagulho errado, mas ela vai falar mesmo assim, ela é uma adulta, ela não vai ver dessa forma, né? Ela é só uma impressão, entendeu? Ela é cética, né? Então, é isso aí, ela fala, né? E pra mim, né, tipo, por mais que não fale como é que foi esse conto, obviamente, que a professora anterior foi jogar no Vasco e a nova professora vai jogar também, entendeu? Vai cancelar o CPF dela e FEP, entendeu? E eu fiquei tipo assim, caraca, mano, pô, pra mim, eu entendi, né, ainda mais por causa dos amuletos dele, que aqueles garus ali, eu acho que os dois caras eram garus, e pra mim eles eram dançarinos da espiral negra ali, fudidão, entendeu? Parecia meio que isso, mas o conto ele é muito vago, porque o conto ele conta na visão dos garotos, né? Então, tipo, os garotos não sabem o que tá acontecendo, entendeu? Pra eles ali é um clubezinho deles e tal, entendeu? E chegam uns adultos que fazem umas paradas muito loucas, entendeu? Então, tipo, é bizarro, entendeu? E você vê a degeneração ali da pessoa enquanto você lê de forma, assim, muito clara, entendeu? A própria reunião ali, quando eles finalmente decidem que o novato que deve escolher ali. E ele tá ciente disso, que ele vai falar um nome pra morrer. Tanto que ele fala assim, porra, mano, nenhum nome vem na minha cabeça. Só vem o nome do meu pai, mas o meu pai já não tá mais aqui, meu pai já morreu, tá ligado? Então, tipo, e ele vai tendo essa mudança, até lembrar da professora lá e falar, porra, é ela, tá ligado? Eu sei exatamente quem que eu tenho que falar, né? Tipo, eu gostei do conto, mas eu não achei que ele é o melhor dos contos, tá ligado? Desses aí. Eu gostei porque ele é de horror pessoal. Eu gosto do horror pessoal, entendeu? Pra mim, o tema mais interessante da White Wolf. Como você disse, né? Tipo, você quase não tem nomes. Você só tem o nome da professora e tem o nome dos caras lá, que é do Estrangulador do Litoral. Que é o George Phoebe. Tem apelido, né? Ele fala olhos sim, aí o molequinho chama de cobra, né? Isso mesmo. Tem apelido. Bruno? Bom, a professora, gente, é a senhora Tremont, coitada. Vamos dar nome pra ela, né? Ela foi... Sei o que aconteceu com ela. Botar ela no obituário do jornal, coitada, né? Ela precisa ter um nome, coitadinha, lá no jornalzinho. Eu achei esse conto ele pega características bem infantis, né? Ele cita uma lâmpada do Mickey Mouse, ele cita uma camiseta do G.I. Joe, né, comandos em ação aqui pra gente no Brasil. Ele vai citar, ele mexe com criança. Então, quando eu vi que o negócio era criança, eu já fiquei, calma, vamos ler com
mais calma. As duas criaturas lá, as espirais negras, como ele fala muito do Darkman, né? O Homem Sombrio, o Homem da Sombra, Darkman. Eu achei que esse bicho, essa coisa, não é um Garou, ele é um maldito. E algum Fomor, alguma porcaria. Tipo, porque ele é muito sombrio. Apesar que os espirais negras são sombrios. Mas, e acho que um dos espirais, acho que é George o nome dele, porque ele fala, nós já fomos pra Connecticut, e isso que eu achei engraçado. O conto, ele fica legal pela questão dos espirais negras, porque ele é um ciclo, né? Então, ele fica se repetindo. E eles ficam fazendo isso em outros lugares, então eles é meio que uma viagem que eles vão fazendo. Passam por aqui, fecha, volta e faz isso. E isso eu achei muito bacana. O garoto, eu imaginei que ele seria um Garou, porque dá muita ênfase a momentos de raiva dele, de tensão dele, que eu fiquei, putz, esse moleque vai se transformar. Mas aí eu lembrei, ele é uma criança, como é que ele tá se transformando tão cedo? Ou ele é um impuro, e aí o conto vai pra outro caminho, mas eu achei legal essa parte do conto. O que eu meio que não gostei dele foi justamente essa questão de não dar nome aos bois. Que nem o Lucas achou o cara não tem muitos elementos Garou. O Igor achou que tem 2 Garou. Eu acho que é um Garou e um maldito. Então, tipo, o que é? Sabe? Me dá respostas, amigo. Eu tô lendo seu negócio. Fala comigo, sabe? Eu entendo que tem essa questão da visão das crianças, né? Eles não sabem o que é isso. Assim, é muito pesado pela questão. São 2 adultos. Além de ser 2 adultos com um monte de criança, são 2 adultos dançando na espiral negra, que não são gente boa. Tipo, na lista de gente boa, eles estão lá embaixo, tá ligado? Eles não ganham o presente do Papai Noel no final do ano. E aí você coloca crianças pra mexer com eles, nossa, aí eu fiquei, cara, deixa quieto. Tipo assim, não dá pra mexer com isso aqui, não. Aí eu li, achei interessante, legal, é uma visão diferente. Eu gostei, é uma visão de dança na espiral negra. Eu não li nenhum conto deles, ou falando pela visão deles, ou deles em específico. Tem uns romances de lobisomem pra ler, tem um livro deles. Mas eu achei legal essa visão. Mas dos 3, realmente, esse é o que eu menos gostei, por não me dar resposta. Ah, sim. Até porque ele promete muito mesmo, ele não entrega muita coisa. Né? Mais algo a adicionar? Não. Eu também não. Então, vamos ao último. Bruno, por favor. Bom, o último conto eu achei o melhor, que é o Wolf Straps, que é Armadilha de Lobo, algo do tipo. Foi escrito pelo Richard Lee Byers. Eu tô colando mesmo, tá? Por favor. Esse conto, eu achei ele muito legal. Por quê? Ele começa com um Senhor das Sombras. Então, começou excelentemente bem. E é o Nikos Hiptrof, ficaria garganta rasgada, alguma coisa do tipo. Esse Nico, ele parece que ele é o líder de uma matilha, ou ele tem uma posição ali especialzinha, e ele contrata um cria de Fenris, Aaron, que é o Eric Milkelson, porque ele quer que esse cria de Fenris, o Eric, ele resgate uma menina chamada Jennifer Ryan, que seria uma espécie de bastarda desse Nico. Ele explica que ele teve um relacionamento, mas não foi pra frente, alguma coisa do tipo, e no fim das contas, essa menina nasceu desse relacionamento que ele teve, e ela é fortíssima candidata a ser Garou. E ele não pode deixar isso assim. E ela, por causa da questão... Eu achei isso muito legal, porque ele mostra que durante a infância, durante a juventude, ela teve muitos acessos de raiva, um temperamento muito explosivo e tudo isso, e isso os Garous, putz, é muita coisa de ser Garou. E ela foi, obviamente, mandada para psicólogo, terapeuta, etc, nada dá certo, e ela é internada numa clínica de reabilitação, para ver se ela se cura ou não. E aí, eu achei engraçado que esse Eriksen, o Nikos, perdão, ele fala para ele, olha, vai lá, resgata a menina pra mim,
eu vou te dar uma grana, acho que é $30 mil, é um dinheiro alto pra época, e eu vou te dar um lugar na minha matilha. E o Eriksen, ele fala, opa, legal, o dinheiro eu aceito. O lugar na sua matilha, não, valeu, obrigado, não quero. Tipo, eu falei, caramba, ele não quer. E ele fala, não quero nada disso, eu vou lá, vou fazer o trabalho, mas eu não quero. E aí ele vai pra o lugar, ao modo Cria Defense, ele entra pela porta da frente, ele começa já começa no nível 5 da coisa, já vira uma como um amigo meu fala, um liquidificador de sangue, pedaço de gente, ele não conversa, ele já chega... Eu acho legal que ele é aquele badass, né, o Rambo, né, o cara que entra lá à frente e sai, o soldado que sai derrotando e matando todo mundo. Só que as coisas começam a dar errado pra ele, coitado. Que o pessoal dopa ele fica muito ruim, os poderes dele ficam bem, vai, não vai, e a coisa começa a apertar, e eu acho legal porque ele sempre tem planos. Então ele tem um plano pra fazer isso, plano pra fazer aquilo, um plano, se esse der errado eu tenho outro, e todos os planos dele dão errado, até que dá tudo errado e ele não tem mais o que fazer. Mas no fim das contas ele mostra por que um Cria Defense é um Cria Defense. Ele não para, ele não desiste. Os poderes dele ele é um cara diferenciado, né? É um cara diferenciado, ele sabe das coisas, né? Ele é o profissional da área. E aí ele derrota todos os inimigos, sofrendo, coitado desse cara, ele sofre muito, mas ele merece, porque ele é um Cria Defense. E aí ele sofre, ele consegue no final das contas não morrer. Eu pensei que ele iria morrer, porque mundo das trevas, né? Tipo, dá toda desgraça possível a gente vai acontecer. Ele resgata a menina, resgata outros filhotes, aparentemente eram outros filhotes, não eram parentes, mas eram filhotes, estavam lá. E ele volta, tipo, e dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Mas, o que eu achei mais interessante no conto é que, se eu não me engano, 2 ou 3 momentos, ele fala, eu vou morrer. Não vai dar. Vai dar ruim. E ele, eu vou morrer. E eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. E ele não morre. E eu falo, cara, esse cara é muito pessimista. Aí, por um parêntese eu achei isso interessante porque nesse conto dele, fica claro que assim, ele é muito experiente, né? Ele é um cara já vivido, é um garoto, não é um filhote, ele já sabe o que ele tá fazendo. Só que toda a batalha pra ele é a última. Por mais planos que ele tenha, ele usa todos os recursos que ele tem, mas assim, ele não fala eu vou morrer de forma leviana. Ele fala e ele acredita, eu realmente agora não dá. Se esse cara fizer isso, eu vou morrer. E aí, até quando ele surpreende, tem um momento que ele brinca, né, que é um ninja da Pentex. Isso é muito anos 90. É muito bizarro. O cara é um ninja e ele tem uma katana com revestida de prata. Eu falei, meu Deus! Esse pessoal, eles jogavam o que eles escreviam. Eu acho que era isso. E aí, tudo contra ele, é o mundo realmente contra ele. E ele tem a certeza de que ele vai morrer. Mas ele não tá triste por isso. Ele tá aquela coisa do guerreiro viking, né, da batalha, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando, eu vou morrer chutando e mordendo todo mundo. E no final ele não morre. Mas, então, é um final feliz, né? Mas eu achei muito legal essa coisa do... ele já desistiu. Tipo assim, ele sabe que vai morrer. Ele tava preparado pra morrer todo momento. Mas no final das contas, ele não morreu. E, pô, se ele morresse, o Senhor das Sombras ia economizar 30 conto, velho. E não ia precisar integrar alguma pessoa que ele talvez fosse indesejado dentro da matilha, né? Provável. Então, Igor, as primeiras considerações? Cara, eu gostei muito desse cara. Gostei muito. Principalmente na hora que ele chega assim, e aí o doutor chega nele e fala, não, pá, quem é você? Por que você quer isso e tal? Aí ele pensa com ele assim, pô, mano, eu não tenho que colocar meu contratante em risco, tá ligado? Eu falei, eu sou o pai dessa menina, tá ligado? Eu vim aqui tirar ela e tal. Eu falei, nossa, mano, qual pode colocar honra aí na sua ficha aí, tá ligado? Que você é bravo. Eu falei, mano, não, ele é muito... Mano, e o conto, ele é visceral também, da mesma forma que o primeiro.
Ele não perdoa na descrição de combate dele arrancando víscera do cara, entendeu? Eu achei isso também, tipo assim, foda, entendeu? Coisas que quando eu narro lobisomem, eu não narro essas coisas. E depois que eu li esses contos, eu comecei a olhar e falar, não, peraí, eu acho que se eu colocar isso aqui no combate aqui, falar que aconteceu isso aqui, vai pegar outra pegada, tá ligado? Vai, na hora que tiver o heavy metal estralando lá, o nego vai urrar, falar, caralho, olha o que eu fiz com o cara, né? E tal, então, tipo, isso aí foi muito importante pra mim. Mas, cara, o que eu tenho a dizer é que ele é memorável, entendeu? Eu ficava assim, toda hora, falando, mano, e aí agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele vai pro corredor, mano. E aí, irmão? Tá, os caras estão atrás de você, tá ligado? Aí ele pega, ele vai, depois ele volta, ele dá a volta e volta lá pro laboratório pra pegar a galera, a menina e tal, mano. E no final também, a redenção que ele olha ali pra aquela galera, e ele pega e ele fala, não, meu, ó... eu conheço uma galera que pode ajudar vocês, eles podem deixar vocês ir pra casa de vocês, mas ele também não tem muita certeza do que ele tá falando. E toda hora ele tá lá, não, mas tal, eles podem te ajudar e tal. E até que ele chega o ponto que ele fala, não, mas ó, eu também vou pra lá, entendeu? Eu vim aqui resgatar vocês pra mim ir também. No final, mostrando... Eu vou pra lá também, entendeu? No final ele fala, não, eu também vou, tal, vai todo mundo lá, vai todo mundo ficar seguro, entendeu? Eu senti como, tipo, ele mudando essa vontade dele, que no começo ele fala, não, eu não quero dinheiro e foda-se, ele é um Ronin, né? Então ele não quer essas responsabilidades. Mas quando ele muda essa opinião dele, pra mim foi um lado ali maternal. Acho que entrou na cabeça dele mesmo ali que ele ia apadrinhar a galera ali, ia cuidar da galera, entendeu? E é isso, entendeu? E aí eu volto lá naquele primeiro conto do porquê que o nosso outro amigo, o Donovan, isso. Ele não teve essa mesma concepção, entendeu? De pegar ali e falar, não, meu, nova geração, tá ligado? Cadê aquele negócio das crianças são o nosso futuro, né? Que é meio que isso que ele vai fazer. Caralho, a Gaia tá muito fodida, velho. Mas tá muito mesmo. Não, mas é muito bom. Cagou, né? Essa observação que vocês fizeram, né? Que assim, por ele ter vindo dos Crias de Fênix, realmente você vê que talvez ele fosse... Tipo, o cara já era Aron, ele veio dos Crias de Fênix... E por mais que ele fosse Ronin, você vê que ele tem uma garra do caralho, principalmente no combate, né? Uma sede de, tipo, cumprir o dever, assim, muito foda. Que a gente, tipo, o pessoal zoa, né? Zoa o pessoal que gosta de Cria de Fênix e tal, mas, tipo, realmente, se a descrição é essa, e é baseado, tipo, vamos dizer assim, no Guerreiro dos Guerreiros, então eu acho muito interessante quando você tem um sistema que é voltado justamente a uma narrativa de combate, você ter esse espírito de batalha que realmente é memorável, né? E eu acho muito legal também quando tem elementos do jogo, quando eu falo elementos do jogo, eu quero dizer sobre as mecânicas que são colocadas em jogo. Porque assim, o fato do Eric ser um Ronin, isso limita as capacidades principalmente de dons dele. Então pode ver, por exemplo, ele é um impuro, vamos começar por aí, que ele não tem garras, né? A deformidade de impuro dele é justamente ele não ter garras, que a gente chamava de mão de Mickey, né, na mesa que a gente falava, porque, pô, imagina, né, tipo, um garoto que não tem garra e na forma humana é uma mão que não tem unhas, tá ligado? Então, é uma coisa meio bizarra. Mas, enfim, é que nas transformações é que mudavam, mas, enfim. E o fato dele ser Ronin, o Ronin, ele não tem mais acesso aos dons elevados, então ele fica só nos dons de nível 1. Então, por mais que ele fosse realmente um cara mais velho, ele tinha experiência, porque se ele fosse depender dos dons, ele tava fudido. Porque era só os dons de nível 1. Então você vê mesmo as situações que ele se põe. E mesmo assim, no final, que ele tem toda aquela transformação, que tem uma parte da história que o próprio instituto, né, o lugar, que na minha visão, a gente vai chegar, talvez, né, vamos chegar, porque vamos ver no meu ritmo de leitura, a minha vontade, se a gente chegar em Wraith, tem o livro das Haunts, que são as assombrações, que são justamente os lugares em que alguns Wraiths usam como refúgio. E aquela provavelmente é um lugar onde tem um monte de drones. Não vou entrar em detalhes desses termos dos caras que são Wraiths, mas provavelmente são criaturas que estavam acopladas ali há muito tempo e queriam vingança de alguma forma e acabou ajudando o Eric ali na sua empreitada. Existem algumas coisas diferentes, por exemplo, ele vai entrar na Umbra, e isso é uma coisa precipitada, né? Que foi uma liberdade artística, que ele levou a geral pra Umbra, né? E é uma coisa que não pode acontecer, é uma coisa que você só usa com dom.
não é uma coisa espontânea, os Garou não podem levar mortais pra Umbra. Mesmo sendo Fomori ou coisa do tipo. É só por meio de um dom ou ritual mesmo que faz isso. E mesmo assim eu achei legal essa liberdade, pode ser que essa intromissão dos próprios espíritos que estavam ali revoltados pode ter levado, achei legal pra caramba. E esse possível mesmo crossover que poderia ter, principalmente porque 94 é o ano de lançamento de Wraith of the Oblivion. E a última coisa que eu tenho a dizer sobre algumas outras inspirações, né? Porque a gente tem o DNA, que ele é mais explorado em Monkey Ranch. É uma aventura que fala sobre uma empresa farmacêutica que vai... Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. É uma farmacêutica que vende medicação para pessoas que têm o vírus da HIV e procuram loucamente por uma cura. E acabam se enfraquecendo e virando corpos condutores para malditos possuírem esses corpos. Enfim, uma metalinguagem com o mundo real muito legal. E essa instituição justamente pega a filha do Nikos para fazer um experimento, porque como ela já deixa claro que ela realmente era uma Garou, né? Então ele queria fazer um experimento de que zerasse o espírito lobo dela para que isso se tornasse hereditário e que acabasse com a raça de Garou no mundo inteiro. E eu acho legal porque, assim, é uma empresa, assim, é um cu de empresa, né? Tipo, um cagadinho ali em São Francisco que ninguém sabe, ninguém conhece, vamos dizer dessa forma. E acabou. Tipo, matou o dono, então pronto, os planos foram pro saco. E eu acho interessante e um tanto quanto... Como eu posso dizer? Meio Meninas Superpoderosas, tá ligado? Que, tipo, o vilão do dia foi combatido, tipo, ele estava prestes a acabar com o mundo, porque aquele plano era de acabar com o mundo inteiro, né? E mesmo assim ele foi derrotado e venceu o dia, sabe? O dia raiou feliz. Eu acho meio pataquada isso, mas é o único ponto assim que eu acho meio pataquada. Mas não sei, tem mais alguma coisa assim que me incomodou? O negócio do discurso do vilão também. Sim. Isso. Isso aí foi pra mim... E a parada de como se usar o First Team, né? Que o First Team seria a equipe primária, pelo menos assim como o pessoal do Nação Garou tinha traduzido, que ele é usado de forma, sei lá, é um negócio do ninja com a katana de prata, sabe? E realmente dá uma... Né? Eu ria disso. É bem anos 90 mesmo, né? É muito. Porque é muito. Muito mesmo. Sobretudo katana, nossa senhora. Não dá. E realmente, tipo, você até dá uma cortada assim e fala, caralho, mano, porra, é um lobisomem. Tem um ninja aqui, tá ligado? Os caras realmente querem que ele morra, né? Do nada. Mas beleza, mas tirando isso, assim, eu achei legal a reflexão também de, tipo, apesar de tudo que ele fez, tipo, ele não era um cara mais novo, né? Como o Bruno apontou, não é mais um filhote. E ele buscando lugar pra que ele possa ser aceito, né? Por mais que ele talvez tenha escolhido ou foi expulso, não lembro agora se dá esse contexto dentro do livro dos Crias de Fênix. Mas ele tá querendo ser integrado dentro de uma outra matilha, e ele como Ronin não pode, então ele teria que passar por algum tipo de reconciliação. Como isso vai acontecer, talvez nós nunca saberemos. Mas, realmente é um bom conto, não achei melhor do que o Bye Bye Club, mas realmente é um bom conto. É isso. Pô, ninjas com katana de prata, cara. Como isso não é bom? Cara. Muito bom, não é pouco bom. Eu achei legal que ele usa dons, né? Você vê no conto, ele usa resistenciador. Que ele fala, eu vou usar meus poderes pra essa dor não vai me afetar. E aí ele fala, vocês Fomor, ou sei lá qual é o boss que ele enfrenta, vocês não... É porque os inimigos sabem de Garou, né? Eles têm uma certa ciência. Os Garous vão até aqui. Ele fala, você tem que atualizar aí a sua informação, porque um Garou pode tocar no oponente e derrubar ele. Aí ele usa o toque da queda, né? A deixa. Ele derruba o cara, ele monta em cima do cara e ele esquarteja o maluco. Tipo, esquarteja o cara de ponta a ponta, não sobrando nada do cara. Aí eu falei, pô, que legal, mas... assim, o legal dele são isso. Os planos dele é entrar no lugar e matar todo mundo. Não deu certo. Aí doparam ele. Pô, doparam, eu não tenho... Se eu tô dopado, meu plano é fugir. Plano B. Aí o plano B não deu certo. Plano C, usar dons. E o último plano dele é ir pra Umbra. Aí eu falei, cara, ele tá desesperado. Quando ele vai pra Umbra, eu falei, cara, ferrou. Agora acabou. Quando os Fomor, os bichos, aparecem na Umbra, eu falei, pronto, agora esse cara morreu de vez. E ele fala, já era. Na Umbra não tem o que fazer. Aí os fantasmas começam a ajudar ele e tal. Eu falei, cara, eu falei, mano, o Senhor das Sombras tá usando necromancia
Falei, da onde que esse Senhor das Sombras... Porque ele fala, não, porque as sombras estão se mexendo. Falei, nossa, o Senhor das Sombras tem esse dom e tá conjurando fantasma. Eu falei, cara, esse maluco é muito pedreiro. É muito forte. Aí, não, era só fantasma puto. Aí eu tive essa... Eu fiz esse Deus Ex Machina foram os fantasmas que puxaram os Fomor. Tipo, o lobisomem, o Garou, ele forçou a película do mundo físico e os fantasmas forçaram a película do mundo deles. Apesar que os fantasmas não estariam na Umbra, e sim na Umbra Negra. Tem todo esse papo de lobisomem maluco, mas tudo bem, a gente suspende a descrença, manda bala. Então seria os fantasmas puxando de um lado, o lobisomem do outro, aí arrasta todo mundo. E os fantasmas estavam malucos pra comer aquela galera, né? Tá. Que, aí ele fala, se não me engano, esse lugar já tem mais de 100 anos, é de 1800 e alguma coisa. Sim. E já desde dessa época as pessoas eram torturadas. Aí eu falei, caramba, esse Aron, ele é muito inteligente. Porque assim, do nada, ele olhou 5 minutos de fantasma matando e destruindo gente. Não, esse lugar provavelmente é resquício. Eu falei, caramba, ele é um Teuge. Assim, ele é um Garou muito bom, né? E o que mais me surpreendeu nessa parte dele... eu achei isso uma cutucadinha no Senhor das Sombras legal, porque ele é um Ronin, o cara ofereceu dinheiro, que todo ser humano quer dinheiro, e ofereceu um lugar pra ele na matilha. E ele fala, não, Senhor das Sombras, valeu, prefiro ficar sozinho. Eu falei, caralho, mano, você é muito metido, cara. Pô, o cara tá te oferecendo um lugar, você é um Ronin lixoso. Aí eu falei, tá bom, vamos ver o que você vai fazer. Aí no final ele desenrola e realmente mostra que ele é um Garou, apesar de não ser um Garou de tribo, né, saiu do Skeleton. Eu fiquei curioso pra saber o que esse cara fez pra sair do Skeleton, porque ele não é um cara que foge da porrada, né, e os Skeleton valorizam isso mais que tudo. Mas eu achei muito legal isso, e esses elementos de usar um dom, usar poderes, né, mesmo ele sendo um Ronin, mostrar, diferente do primeiro conto do Donovan e do segundo conto, o Donovan não usou dom, não mostra que ele usa dom, não usa nenhuma habilidade. Ele sempre usa os poderes de Garou, básico. E esse Ronin, que aparentemente é um posto 1, porque ele não tem nada além, não tem nenhum poder além, ele usa os dons básicos, mas mostra que assim, pô, esses dons básicos fazem a diferença. Nesse conto, analisando esse conto, eu consigo responder aquela sua pergunta de encaixar numa mesa. Esse conto serviu para mostrar pro narrador, e consequentemente ele vai passar pra mesa, como que funciona um dom do roleplay. Sabe? Tipo assim, você testa aí o seu, sei lá, eu nem sei, força mesmo medicina, eu nem sei que diabo testa pra toque da queda, mas funciona. Olha, o que acontece? O cara cai no chão e você pode subir em cima do cara e arrebentar o cara, tipo, sabe, cantar bateria com os braços do maluco, sabe, tocar bateria com os braços do cara. Falei, caramba, muito bom. E o resistir à dor também muito legal. Ele tá todo machucado, o cara cortou ele com a katana de prata, que eu vou fazer um fetiche de katana de prata agora, fazer esse ninja. E ele não continua. Vamos lá, amigo. A máquina tá funcionando ainda. Só se você cortar minha cabeça ou explodir meu coração, beleza. Mas enquanto isso, o cara continua. Eu falei, pô, bem legal mesmo. Só falar uma coisa, quando ele falou assim, minha última opção é entrar na Umbra, você já pensa assim, você tem um de gnose, né, seu safado? Tochou tudo em fúria, em atributo físico, e deixou uma bolinha em gnose, né, seu sem vergonha? Você colocou Fúria 9, Força de Vontade 7, 8, Gnose... por que Gnose? Quem usa Gnose? Eu quero saber de Gnose. E a outra prova que o Donovan é um Fiana, é que ele não usou os dons do Fiana são uma bosta, então eu não tinha o que usar lá, entendeu? Por isso que não usou. É verdade. Ele vai fazer o quê? Luz das fadas pros caçadores, pô? Pois é. Foi mal, Igor, chamado da Wyrm. Ai, meu Deus. Cara, uma coisa que eu achei interessante nesse conto e muito importante foi que ele foi escrito em primeira pessoa, diferente dos outros dois. Verdade. E o vilão, por exemplo, pra mim, ele não é uma pessoa muito marcante, entendeu? Pra mim, ele é claramente um macaco de jaleco sem pelo, como o Donovan, não, o Eric, ele provavelmente viu ele. Entendeu? Enxergou. E eu acho que a colocar o conto em primeira pessoa foi justamente por isso. Porque, tipo, o cara, pra ele, pouco se importa qualquer outra coisa do lado, entendeu? Pra ele, ele é muito egocêntrico ali, né? Muito na dele, focado no que ele precisa, no que ele quer, no como que ele vai fazer, no como que eu vou resolver, entendeu? Uma coisa também que eu achei da hora, mano, que é uma coisa que acontece muito comigo em mesa,
Que foi o quê? Quando o líder lá vai contratar ele olha pro líder e fala, mano, mas por que tem que ser eu, tá ligado? Por que não vai você? Por que você não manda, sei lá, quem? Você não é o líder aqui na parada aqui? Por que você não manda lá o fulano lá fazer isso dessa treta aí pra você? E aí, né, vai vir a questão toda política do garoto. Ele, não, peraí. Não é assim. Olha como que eu tô amaldiçoado aqui e tal. Meu ferimento vai demorar pra voltar. Isso, cara, eu não sei em que eu confio. Isso, o cara que eu mandar lá, pegar a minha filha e fazer ela de refém. Como é que. Tá fudido. Entendeu? E aí eu olhei, caralho, olha essa politicagem ali do risco. E ele comenta, não, porque vocês, senhores da sombra, realmente tem essa pira mesmo de ficar em domínio e tal, e tomar poder. Então, beleza, eu entendo. Né? Então, eu achei importante como que ele coloca a política ali nessa questão de territorial, tá ligado? Do cara querer tomar ali, você é o alfa da matilha, mas, mano, porra, se você não resolver esse BO aqui, mano, talvez aquele cara ali, aquele outro maluco vai virar o alfa. E aí, mano? O que você vai fazer, tá ligado? É bizarro, muito foda, mano, muito foda. Eu acho legal que ele fala que o nome dele é Rolf Hendricks. Aí no final do conto lá, alguém grita Hendrix, porque o nome que ele passou foi esse. Mas não é o nome dele. Aí eu falei, meu Deus, cara. É muito anos 90. Tipo, eu vou dar meu nome falso e aí eu não lembro do meu nome nem falso. atende, tá ligado? Falei, nossa, cara. Ai, meu Deus. Falei, meu Deus, muito bom. Falei, cara, bom. é que eu tive... esse conto me fez... ele me deu aquela sensação de nostalgia da mesa naquela época, das mesas de jogo nos anos 90, anos 2000, que era essa loucura toda, ninguém tá nem aí, parece ninja, o cara dá nome falso, porque ele acha que o nome falso dele vai fazer algum sentido, e aí o cara chama o nome falso dele e ele não atende. Eu falei, nossa, é muito bom. Pode crer. Mais alguma observação, senhores? Não, acho que é isso aí. Não, muito bom, os 3 contos, mas esse do Creative Ronin e o Senhor das Sombras foi legal. Tranquilo. Bom, eu não vou pedir considerações finais, vou deixar pro último episódio. Acho melhor, mas faz mais sentido de falar do livro todo de forma geral. Então, vamos lá. Então, Igor, você tem algum jabá, alguma coisa pra despedida? Ô, mano, eu queria aí falar pra vocês do Abismo dos Jogos, uma comunidade de RPG pra você encontrar narradores e jogadores. Ela, no momento, é bem focada no mundo das trevas, né? Então você vai encontrar mesas ali de vampiro, lobisomem, mago. Eu tô sempre narrando mago lá, se alguém quiser jogar, eu sempre narro umas mesinhas aí que vai de 4 a 5 sessões, só pra você conhecer, entender como é que é a proposta do mago, como é que é a paranoia dele, né? Como é que você fica paranoico, tá ligado? Então... se alguém quiser, só dá uma pesquisada Abismo dos Jogos aí, pode encontrar a gente no Instagram também. Demorou, vou colocar tudo aqui. Bruno? Bom, eu tô fazendo várias milhões de coisas, mas eu tô mais metido com traduções de livros. Então quem quiser dar uma olhada lá no grupo? Não, na página do Facebook, que é o Círculo Interno. A gente fez traduções de um monte de livro de vampiro, eu não lembro quantos, mas foi um bocado de livro. Então quem quiser, tiver uma dificuldade, ou como o Lucas fala bastante dele, eu acho isso muito importante, foi o que me estimulou a fazer esse projeto. Com outras pessoas eu não tô fazendo nada. Quer treinar o seu inglês? Pega o livro em português, pega o livro em inglês e põe os dois lado a lado. Vai vendo as palavras, os termos, para você se identificar, para você se localizar. Quando você menos esperar, você vai estar conseguindo ler um livro em inglês sozinho, sem você precisar de tradução, sem nada. Ou você vai identificar algumas coisas, tipo, pô, o cara falou essa palavra, eu peguei essa palavra no livro, caramba, essa palavra estava no tal livro. Não é um curso de inglês, não é nada, mas ajuda. E você também vai ter o livro em português. Você vai ter lá o livro bonitinho, diagramado, livros que não saíram aqui na época e tudo. Dá uma olhada lá, eu acho que vai ajudar bastante gente. Sim, pô, legal. Caraca, até é importante você falar isso, porque ultimamente tem surgido aqui no meu contexto aqui da minha vida algumas pessoas que estavam querendo fazer mestrado, só que elas estão meio que empatadas justamente por causa da segunda língua, que o mestrado pede, né? E, sim, pô, essa prática pra você que joga RPG, tem muito livro em inglês, cara, isso é perfeito pra você, porque assim, o mestrado ele não vai pedir a proficiência falada, então é leitura. E aí você compreender o texto e falar sobre ele. Então, cara, essa é a oportunidade de você dar uma praticada. Então, olha só a iniciativa dos caras, que legal. E se você não tem mesa também pra jogar, não for igual a mim, que tá parado aqui no limbo, se você quiser jogar o Mago Ascensão ou qualquer outro jogo
do mundo das trevas pode ir ali no abismo dos dados, né? Abismo dos jogos. Abismo dos jogos. Então, Pô, esse negócio aí do inglês aí, realmente, eu comecei a ler inglês assim, por causa dos livros da galera aí, que eu ficava lendo um ou outro ali. E aí agora eu consigo ler inglês, consigo ler o texto ali, consigo compreender o que eu tô lendo. Não consigo falar e eu não consigo fazer o contrário também, eu não consigo escrever em inglês. mas estimula, Entendeu? né? Mas eu consigo ler e eu consegui ler exatamente dessa forma que o Bruno falou, de ler o livro em inglês e ler o livro em português. Entendeu? Eu pegava o livro em inglês, traduzia no Google Tradutor, aí eu lia lá no Google Tradutor em inglês, lia lá no português. Aí depois comecei a achar livro, já que já tava traduzido, comecei a ler os dois juntos. E, mano, e o negócio pega, é incrível, funciona meio. Importante, parabéns pela iniciativa aí de vocês. E essa droga se propaga pela droga de Insta, pela droga de página, quer dizer, não se propaga mais tanto, mas ela sempre se propaga quando tem algum conteúdo aqui nessa droga. E se inscreve, compartilha suas mesas aí, tanto faz. Faz o que quiser aí, compartilha, eu já falei, curte aí essa droga. Deixa um comentário aí falando se você já leu esse livro também, deixa algum comentário produtivo se você gostou, se quiser alguma coisa a mais. Eu duvido mais. Eu vou tentar manter aqui essa regularidade, já que esses contos aqui eles são mais rapidinhos de ler. Tem que ver também a disponibilidade de todo mundo, né? Mas a gente vai ficando por aqui, então até a próxima, gente. Um grande abraço, valeu e até mais, mano. Valeu, Igor, valeu, Bruno. Um abraço, cara. Valeu, galera.